Boa noite, graça e paz. A gente vai começar agora. Eu queria fazer uma oração com vocês, para a gente poder começar. Senhor, obrigado, Jesus, por mais um sábado na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que nós temos aqui de poder Te adorar, Te cultuar, Senhor, e ao mesmo tempo ser abençoados pela Tua palavra, pelo conhecimento, pelo assunto que nós vamos tratar hoje, Senhor, em específico, fé e ciência. Muito obrigado, Senhor. E recebe a nossa adoração, Pai. Como 1 Coríntios 10:31 diz, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bem-vindos. Eu quero desejar boas-vindas a todos. Eu estou vendo alguns visitantes, em especial pastor Sérgio Nepomuceno, pastor André, tem os jovens da igreja Batista do Bessa. Eu já ia trocar, André. Eu ia falar Batista da Redenção, meu Deus do céu. Os irmãos da Igreja Presbiteriana da Redenção aqui nos Peticionários, pastor Sérgio Nepomuceno, os jovens, os irmãos da Igreja Batista do Bessa, sejam todos bem-vindos, tá? É muito bom tê-los aqui e nós somos uma única família no corpo, isso é uma bênção. Quando a gente chegar lá no céu, todas as placas denominacionais não serão mais lembradas e o único privilégio que a gente vai ter e a única satisfação que a gente vai ter é de adorar o Senhor pelo que Ele é para sempre. É uma bênção. E o que nós fazemos aqui hoje é isso, é um retrato do que nós vamos fazer para sempre na eternidade. Adorar o Senhor pelo que Ele é. Então sejam todos bem-vindos, eu estou vendo aqui algumas pessoas. Fofa, um beijo para você, viu? Deus abençoe. Como é o nome do seu namorado, Fofa? Pablo? Fábio, bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Tamires, também, lá de Macaparana, missionária, lá de Macaparana, estuda aqui na Juvep. Conheci ela junto com o Tiago Souza, quando a gente foi fazer um trabalho lá em Macaparana. Como é o nome do irmão, Tamires? Flávio, Tiago. Acabei de perguntar o nome dele, meu Deus do céu. Enfim, sejam todos bem-vindos. Se eu for dizer o nome de todos, eu vou acabar me perdendo e aí o tempo não vai dar. Eu queria, em especial, agradecer já pela presença do pastor Robson Fernandes e Campina Grande, do nosso irmão Alessio. Por favor, pastor Robson, meu irmão Alessio, fiquem de pé, por gentileza. Sejam bem-vindos pela nossa igreja, por todos os nossos irmãos. O pastor Robson é o convidado da noite. Hoje nós vamos tratar sobre fé e ciência. E eu já quero aproveitar e pedir para o pastor Robson vir aqui para frente. Por favor, pastor. Já pode tomar o assento aqui. E para quem nunca participou do Café com Palavra, eu vejo algumas pessoas que não participaram desse momento. Nós abrimos para perguntas e respostas. O objetivo principal de ter surgido o Café com Palavra foi pensando na nossa realidade, onde nem sempre assuntos que são importantes para a igreja de um modo geral e precisam ser tratados, nem sempre são tocados e abertos para perguntas e respostas. Num culto à noite, por exemplo, nós não temos um espaço como esse, de abrir para você retirar suas dúvidas, fazer as suas perguntas, ser ouvido, ser respondido. E pensando nisso, nós construímos essa ideia de fazer um culto dessa natureza uma vez por mês. E a proposta, ela acaba mudando um pouco dependendo do assunto que é tratado e como a pessoa que vai desenvolver o assunto prefere. Nesse caso, essa noite, nós faremos da seguinte forma. O pastor Robson, ele vai tratar de alguns pontos em específico, e enquanto ele estiver tratando desses pontos, vocês podem fazer perguntas caso sintam a necessidade,
você pode levantar em algum momento ou escrever a sua pergunta, como geralmente fazemos. Caso você queira fazer a sua pergunta, você vem aqui na frente ou então você escreve. E aí nós trabalharemos essa dinâmica, tá certo? E em outros Cafés com Palavra, a gente fez um pano de fundo inicial e depois abrimos para perguntas e respostas. E já aconteceu em outra programação da gente abrir no bate-papo e já começar com perguntas. Porque o assunto já, pela sua natureza, já era muito caloroso quanto à necessidade de perguntas. Como, por exemplo, eu lembro de Namoro e Sexo, antes de começar já tinham muitas perguntas aqui, e a dinâmica vai ser mais ou menos essa hoje. Vamos começar o bate-papo, e aí abrimos para perguntas. Caso você queira fazer, você vem aqui. Só peço que seja objetivo, é sempre o que nós pedimos. Eu até brinco, né? Sempre falando, você não precisa dizer o nome, a cidade de onde está falando, o seu tipo sanguíneo, para depois falar a sua pergunta. Senão a gente vai perder muito tempo. Então, processe ela antes, caso você queira vir aqui no microfone, e seja objetivo quanto à pergunta, tá bom? Caso contrário, você pode escrever. Pastor, deixa eu passar isso aqui para o senhor. Desde já eu já quero agradecer, pastor, pela sua disponibilidade. Eu queria que o senhor se apresentasse melhor e para a gente poder começar. Tá, joia. Quero agradecer o convite que foi feito, né? Meu nome é Robson Tavares Fernandes, sou pastor da Igreja Cristã Nova Vida, lá em Campina Grande, né? Sou casado. A minha esposa não pôde estar aqui comigo, Maria José, e temos uma filha que é a coisinha mais linda que o Brasil já viu, né? Com 6 anos de idade, Isabela, né? E vim acompanhado de um irmão muito querido, um irmão e amigo, Alessio, né? Então, basicamente é isso. A gente já tem trabalhado a ideia de fé e ciência, criacionismo, evolucionismo, esses assuntos, ao longo aí, acho que uns 15, 20 anos já, que a gente vem trabalhando, desenvolvendo, né, trabalho, pesquisa e estudo nessa área. Legal. Davi de la Fuente, é que tem muitos aí. Projeta, por favor, nós dividimos, pastor, por tópicos, a proposta que o senhor passou para nós. Você prefere que eu chame de senhor ou você? Tanto faz. Você, tão jovem, pastor. Meu Deus do céu. Sou muito novo ainda, né? Você. Eu fiz 27 anos agora. Então tá bom. Pastor, a proposta que você passou para nós tratarmos, a gente dividiu por tópicos. Ok. E o Davi, ele vai, daqui a pouco, ele vai passar. E aí nós vamos tratando, certo? Enquanto eles estão resolvendo o problema, eu acho que eu posso falar aqui, porque pessoas precavidas anotam, né? Então eu anotei aqui. Sobre a história do debate entre fé e ciência. Esse foi o ponto de partida que o senhor compartilhou, que você compartilhou. Sobre a era da razão e do iluminismo, eu queria que o senhor você pudesse explicar. Eu pergunto sobre como é que ele quer que eu chame, e ele fala toda hora, o senhor. A era do debate entre a fé e a ciência, a era da razão e do iluminismo. Tá, olha só, o debate entre fé e razão, fé e ciência, ele precede a era da razão, séculos 17 e 18, tá? E foi exatamente por isso que nas nossas conversas eu pedi que o tema que fosse colocado fosse fé e ciência, e não ciência e fé, né? Porque eu quero partir exatamente do pressuposto do que é fé. Então nós vamos partir aqui das definições, as definições mais básicas e fundamentais do que é fé, e as definições do que é ciência. Quando a gente fala de fé, e esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro, nós estamos falando de crença, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Então nós não vamos partir aqui de qualquer tipo de fé. Nós não vamos falar, por exemplo, da fé budista, da fé hinduísta, da fé católica, nós não vamos falar da fé de alguns círculos evangélicos, nós vamos falar da fé bíblica. É disso que nós trataremos. Então o conceito básico
bíblico de fé está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem está com Bíblia pode abrir, eu queria que você acompanhasse a ideia do que é passado nesse texto. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Às vezes a gente lê e não atenta para alguns detalhes daquilo que o texto fala, né? Todos acharam ou não? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o quê? Certeza. Certeza de quê? De coisas que... Bom, primeiro ponto. A fé é a certeza de coisas que você não vê. Porque você ainda está aguardando, você está esperando isso. Então você tem certeza de algo que você não observa, que você não enxerga. O segundo ponto tratado nesse versículo, que a fé ainda é a convicção de fatos que se não veem ou não se veem. Então, algumas pessoas têm um conceito errôneo do que é fé. Muita gente, inclusive dentro da igreja, acha que fé é um tiro no escuro. Se tem uma coisa que não é cega, é a fé bíblica. Se tem algo que faz você enxergar as coisas com clareza, é a fé bíblica. Veja, não é qualquer tipo de fé, eu me refiro aqui à fé bíblica. A fé é a certeza de coisas que você espera, é a convicção de fatos que você não vê. Então essa aqui é a definição de fé. Ficou claro ou não? Se você procurar nos manuais ou nos livros de metodologia científica, quais são as definições de ciência? Bom, o primeiro fato é que não existe uma definição universal do que é ciência. Até hoje, não chegaram num consenso para definir de fato o que é ciência. Existe aquela ideia mais popular, aquela ideia mais comum, de que a ciência é a busca do saber, é a busca pelo conhecimento. Mas essa busca pelo saber, essa busca pelo conhecimento, ela precisa ser dirigida, ela precisa ser guiada por um método. Aí é onde entra o método científico, a metodologia científica. E a ciência, como se diz normalmente, é o estudo, né, que está preso, está atrelado a fatos. Sim ou não? Ciência é o estudo de algo relacionado a fatos. Sim ou não? Agora volta, por favor, para Hebreus capítulo 11. O que é a fé bíblica? É a convicção de quê? De fatos. Se você pega o conceito bíblico do que é fé, e você pegar os vários conceitos, existem mais de 100 conceitos diferentes nos livros de metodologia científica sobre o que é ciência. Mas o básico, o resumo de todos os conceitos é exatamente isso, que a ciência é um estudo metodológico de fatos que podem ser comprovados. Isso é ciência. A ciência, então, a gente pode se afirmar que ela trata valores absolutos e não relativos. Essa ideia de valores absolutos, isso aqui é uma herança do iluminismo. Porque até a Era da Razão, séculos 17 e 18, Deus, que para algumas pessoas não é um ser absoluto, não é um valor absoluto, Deus a partir da Era da Razão, especificamente do iluminismo, Deus passa a ser um objeto de estudo metafísico, ou seja, tiraram Deus da ciência. A partir desse momento, nós diríamos na ciência que sim. Mas antes dessa herança iluminista, não. Por isso que eu estou conceituando aqui o que é fé. E conceituando, em primeiro lugar, o que é ciência, para que a gente perceba a primeira herança, o primeiro legado deficiente que nós carregamos até hoje da herança iluminista, do iluminismo. E aí as consequências para esse pensamento errado, as consequências dentro da igreja e dentro da academia. A academia que eu me refiro aqui é a academia de ciências, as universidades. Tá? Então, o conceito bíblico de fé
não se contradiz, inclusive com os conceitos atuais de ciência. Basta ler os livros de metodologia científica. Ciência é o estudo metodológico de algo que pode ser comprovado, de um fato. O conceito bíblico aqui diz a mesma coisa. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos. Agora, a nossa fé, o primeiro ponto eu acho que foi estabelecido, foi esclarecido ou não? Ok? Segundo ponto, a nossa fé é uma fé desnorteada? Isso é uma pergunta. É uma fé desequilibrada? É uma fé embaralhada? Depende. Depende do contexto onde você vive, né? E mais uma vez eu quero trazê-los de volta ao contexto bíblico. Nós não estamos falando aqui da realidade da igreja evangélica brasileira em pleno século XXI. Não. Nós estamos falando dos conceitos mais básicos e fundamentais nas páginas da Sagrada Escritura, a Bíblia. Não existe, conceitualmente falando, contradição entre fé e ciência. Ponto. Segundo ponto. A nossa fé é uma fé desnorteada, desequilibrada? Alguns acreditam que sim, já que você tem o direito de acreditar no que quiser. Tem gente que acredita em fada do dente, em Papai Noel, coelhinho da Páscoa, né? Você acredita no que você quiser. Mas nós estamos falando de uma fé bíblica. A fé bíblica, ela é extremamente organizada e diria até complexa. Se você quiser conhecer bem a fé bíblica, agora você tem que recorrer aos manuais de teologia sistemática, aos manuais de teologia bíblica. E o que são os manuais de teologia sistemática, os livros de teologia sistemática? São simplesmente a apresentação organizada, sistemática, daquilo que a Bíblia apresenta sobre determinados assuntos. Bibliologia, doutrina da Bíblia, teologia, doutrina do ser de Deus e como ele se relaciona com a sua criação, doutrina de Cristo, do Espírito Santo, da igreja e por aí vai. Então, a nossa fé, se ela for estudada, se ela for compreendida de forma bíblica, ela será uma fé organizada e sistematizada. E a ciência? A ciência, se ela também for tratada com respeito, com o respeito que ela merece, ela também será estudada da mesma forma, seguindo um método, seguindo uma metodologia. Agora, o curioso nesse embate ou nesse estudo entre fé e ciência é que o método que você utiliza para estudar a ciência pode ser o mesmo método que você utiliza para estudar teologia. Deixa eu dar um exemplo aqui só para ilustrar isso. Você não pode pegar as páginas da Bíblia e ler e interpretar de qualquer forma, correto? Existem métodos de interpretação. A gente está falando aqui de hermenêutica, né? O método que os profetas do Antigo Testamento utilizavam, Jesus utilizava, os apóstolos utilizaram, os reformadores protestantes utilizaram, era o chamado método literal, que João Calvino passou a chamar de histórico-gramatical. É quando você leva em consideração o contexto histórico daquela passagem, o contexto geográfico, político, social. É quando você leva em conta a gramática do texto, e para isso agora você vai ter que conhecer o texto na sua língua original, hebraico, grego, algumas porções lá no aramaico. Então existe um método que você utiliza para interpretar a Bíblia corretamente. Esse método que nós utilizamos para interpretar a Bíblia, que é chamado de hermenêutica, esse mesmo método também é utilizado para estudar, por exemplo, os textos de direito. Os juristas utilizam a hermenêutica. É um método científico. Então aqui vem o meu terceiro ponto. Se até agora o conceito de fé está coadunando com o conceito de ciência, está encaixando com o conceito de ciência. Se a nossa fé, desde que ela seja bíblica, ela é lógica, ela é coerente, ela é racional, ela segue um método, assim como a ciência também segue, por que haveria de existir uma contradição entre fé e ciência? Em termos metodológicos, não existe contradição entre fé e ciência.
Contudo, nos séculos 17 e 18, surge ali um período de tempo chamado Era da Razão. E na Era da Razão, muitos proponentes, muitos filósofos surgiram nessa época e começaram a trazer algumas propostas de uma nova interpretação do mundo. Isso é chamada cosmovisão. Eles passaram a enxergar o mundo agora a partir de um outro ângulo, passaram a utilizar uma outra lente para ler o mundo, que é a lente que nós chamamos hoje do naturalismo, ou seja, eles começaram a buscar meios para ler o mundo, meios que excluíam a pessoa de Deus. E isso ficou mais forte no século XVIII, quando surge então um movimento chamado Iluminismo, que foi um movimento que surgiu dentro da Era da Razão. No Iluminismo surgiu aquela tão famosa frase: o homem agora é a medida de todas as coisas. Então perceba que até esse momento, em toda a história da humanidade, Deus era a medida de todas as coisas. As pessoas enxergavam todas as coisas a partir do ser de Deus. A partir desse momento, eles excluíram o ser de Deus. Para excluir o ser de Deus desse estudo metodológico, eles utilizaram um artifício. E qual foi o artifício? Foi o artifício de dizer que Deus não é matéria da ciência. A ciência é uma matéria que não se preocupa com o ser de Deus. Então eles tiraram Deus, por assim dizer, de cena e passaram a ser naturalistas, materialistas. Então a questão que houve aqui, isso surgiu por duas razões. A primeira razão é a razão teológica, a rebelião no coração do homem, a revolta natural do homem contra Deus. O homem, por natureza, ele sente aversão ao ser de Deus. Ele é inimigo de Deus por natureza. Segunda coisa, isso foi mais intensificado por culpa da igreja. Eu estou me referindo aqui à Era da Razão e ao Iluminismo. Por que é que esses homens tão inteligentes como Descartes, Voltaire e tantos outros, esses homens eles passaram a enxergar as coisas sem o ser de Deus? A revolta desses homens estava exatamente no comportamento da igreja. Porque todos esses filósofos tão famosos e sobre os quais às vezes nós falamos até mal, todos eles nasceram, se criaram e cresceram no ambiente de igreja. Mas eles passaram então a ter uma certa revolta, uma certa repulsa contra a igreja. Por quê? Porque eles começaram a perceber que a igreja naquele período de tempo estava produzindo excelentes oradores, expositores da palavra de Deus com excelência. O problema é que esses pregadores, eles sabiam expor a Bíblia corretamente, mas fora do púlpito, eles não viviam aquilo que pregavam. Então, essas pessoas que estavam sendo criadas dentro da igreja, começaram a fazer esses questionamentos. Espera aí, se isso que esse pregador está dizendo é verdade, e se essa verdade é tão forte, por que essa verdade não consegue reger as suas vidas fora do púlpito? Então deve existir aqui uma outra explicação. Ou essas pessoas estão erradas, ou o que essas pessoas estão dizendo está errado. Então parte do problema que nós vivenciamos hoje, parte, não totalmente, mas parte desse problema é culpa da igreja. Da hipocrisia que foi vivenciada nos séculos 17 e 18. Então essas pessoas começaram agora a buscar outros meios para tentar explicar a vida e as questões filosóficas que nos acompanham, que nos circulam diariamente. Eles buscaram agora explicação sem o ser de Deus, porque as pessoas que estavam falando sobre Deus estavam causando aversão a essas pessoas. Quem explica isso é um historiador chamado Walter Ewell. Naquele manual, é uma coleçãozinha que ele tem azul de Bíblia, Teologia e Filosofia, né? É a enciclopédia histórica da Bíblia, eu acho.
Ele dá toda essa explicação lá, histórica, do porquê que a igreja contribuiu com o surgimento do iluminismo e da ideia de materialismo na ciência. Porque é que Deus foi excluído da ciência. Só um segundo, pastor, por gentileza. Eu não falei, pessoal, caso vocês queiram escrever suas perguntas, Juliana, você está ali atrás, olhem para ela ali, ó, pessoal. Ela está com papéis e canetas. Vocês levantem as suas mãos. E Zé Vitor também. Também, Zé Vitor? Tá. Também, Zé Vitor também. Olhem para trás. Zé Vitor, levanta a mão, por favor. Pronto. Aí você levanta a sua mão, eles vão ao seu encontro e você pode escrever, tá bom? Alguém já tem alguma pergunta queira fazer? Podemos continuar, então? Tá. Então, parte desse problema surge... O pessoal está com medo de fazer perguntas, meu Deus. Parte do problema surge no seio da igreja. Então, aí, esses homens passam a viver meio que revoltados com a ideia de igreja, tendo aversão àquilo que a igreja chama de fé, a fé que era propagada, que era comungada na igreja. Então esses homens saem e começam a falar mal disso, e de certa forma eles começam agora a se apresentar como uma ameaça à igreja. Em contrapartida vem a resposta, vem a reação agora da igreja. A igreja começa agora a combater os ensinos desses homens e tratar tudo o que eles ensinavam como sendo errado. Então os dois agora se separam e nós temos essa grande divisão entre fé e ciência na história, né, devido ao iluminismo do século XVIII. Por conta disso, nós passamos a sofrer duas grandes consequências nessa história toda, e estamos sofrendo essas consequências até hoje. Uma parte da igreja, não toda, nós tivemos aqui exceções, eu vou citar alguns movimentos que, nesse sentido, devem ser copiados, tá? Mas em boa parte da igreja, a igreja passou agora a ter uma aversão à academia, passou a ter uma aversão à universidade. Daí começa aos poucos a surgir na igreja a ideia de que não, você não precisa estudar. Para que fazer uma faculdade? Né? Nós somos cidadãos do céu. Você já ouviu isso? Estamos aqui só de passagem, nós somos peregrinos em terra alheia. Né? Para que nós vamos criar raízes aqui? Irmão, para que você vai passar 4, 5 anos na universidade? Depois mais 3 anos no mestrado, 4 anos no doutorado, vai embora aí 10 anos da tua vida, 11 anos da tua vida. E falando de universidade, se não me falha a memória, Harvard, uma das universidades mais conceituadas no mundo, quando ela foi fundada, a frase que existia, que estava estampada na frente da universidade era: o princípio do saber é conhecer a Cristo, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Algo mais ou menos dessa... É isso mesmo. Harvard, uma das maiores e melhores universidades do mundo, uma das mais conceituadas do mundo hoje, ela começou como uma escola, criada no ambiente da igreja, fundada por um grupo de puritanos. Esse é o primeiro grupo que eu quero citar aqui. Yale, Princeton, Cambridge, Oxford, todas surgiram no seio da igreja, seja a igreja católica ou a igreja protestante. Né? A Universidade de Medicina de Salamanca, né? A Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Tem outras universidades no Brasil que surgiram também no ambiente da igreja, mas como estão descambando aí por uma teologia liberal, eu prefiro até nem citar para não servir como referência para você, tá? Mas o fato, para não dar nem a tentação de você querer fazer um curso nela, tá? Eu comecei uma pós-graduação numa universidade dessa e depois tive que trancar para depois não ficar com meu currículo manchado.
por conta da quantidade de aberrações que estão ensinando lá. Enfim, sempre houve, por parte do cristianismo bíblico, e veja agora, entenda por favor a diferenciação que eu estou fazendo, porque existe um cristianismo social e popular e existe um cristianismo bíblico. Perceba que eu estou sempre me reportando aqui àquilo que a Sagrada Escritura fala. Então sempre houve, da parte do cristianismo bíblico, a busca pelo saber, a busca pelo conhecimento. O povo de Deus, quando ele decidiu ser bíblico, nunca foi um povo ignorante. Sempre foi um povo culto. Essa cultura bíblica sempre moldou as sociedades. Então, quando eu olho, por exemplo, para a história da Alemanha, né? Eu tive uma professora de alemão, Angela, ela é alemã, e ela disse que toda a cultura alemã foi moldada por causa de Martinho Lutero. A tradução bíblica de Lutero para o alemão definiu a gramática alemã. Quais são os países da Europa mais prósperos? E antes de você responder, por favor, eu não sou adepto da teologia da prosperidade, ok? Mas quais são os países europeus mais prósperos? São aqueles que têm uma origem, são aqueles que têm uma história alicerçada, vinculada à reforma protestante. Porque a ideia dos reformadores era exatamente essa: coloca a Bíblia na mão do povo. Mas o povo não sabe ler, então ensine o povo a ler, dê cultura para o povo, para que ele possa não apenas ler a palavra de Deus, mas que ele possa interpretá-la corretamente. Então, quando nós tratamos dessa questão, fé e ciência, eu não vejo, sinceramente, nenhuma contradição bíblica entre o conceito de fé e o conceito de ciência. Eu vejo, sim, um debate muito forte que existe, sim, não por parte dos conceitos bíblicos ou científicos, não, mas por parte de pessoas. Pessoas que não entendem coerentemente o que é fé bíblica e pessoas que, por um motivo ou outro, por uma razão, que não nos cabe agora entrar no mérito da questão, que terminam desvirtuando o que é de fato a ciência, a busca pelo verdadeiro saber. Tá? Mas se o cientista ele for honesto, se ele for genuíno na sua pesquisa científica, ele vai simplesmente chegar ao conhecimento de que Deus existe. Né? Arno Penzias foi um ganhador do prêmio Nobel, eu acho, se eu não me engano, na década de 1970. Né? Arno Penzias disse assim, que os cientistas, eles eles escalam a montanha do saber. E ao atingir o pico dessa montanha, eles encontram lá os teólogos que estavam sentados lá há séculos. O conhecimento científico, se ele for tratado com honestidade, ele vai simplesmente conduzir você ao conhecimento de Deus. Agora, o que é que o Salmo 19 nos diz? A natureza proclama o quê? A glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia discursa outro dia, e nós não vimos ali as suas palavras, a sua linguagem. O que é que o salmista está dizendo? Que se você for um cientista, mesmo que você seja um cientista ateu, parabéns, siga a sua jornada, mas seja um ateu honesto. O final da sua pesquisa vai colocar você de frente a uma evidência de que Deus existe. Não existe contradição entre fé e ciência. Uma vez eu debatia com um professor na universidade, né, e ele se dizia ateu, graças a Deus. Né? Ateu, graças a Deus. Né? E esse professor ele dizia o seguinte: não existe verdade absoluta. Porque o problema, por isso que fazendo menção ao questionamento lançado agora há pouco, o problema para essas pessoas sempre é tratar com conceitos absolutos. Deus é um ser absoluto. As verdades de Deus são absolutas, são imutáveis. Tá? Isaac Newton, que era um crente,
né? E com base no seu conhecimento da Sagrada Escritura, ele desenvolveu as leis da física, né? A segunda lei da termodinâmica, a lei da conservação da massa e energia, enfim, né? E a segunda lei da termodinâmica, a ideia de Newton era exatamente a ideia bíblica, né? É a ideia de que tudo é a transferência de energia, traduzindo aqui em miúdos, né? Tudo passa de um estado organizado para um estado desorganizado. Essa é a ideia de entropia, é a ideia de segunda lei da termodinâmica. Então, é só uma questão de tempo que tudo vai se desorganizar. Eu pergunto, o que foi que Deus disse em Gênesis para Adão após Adão pecar? Maldita é a terra por tua causa, né? O que é que o salmista fala? Né? Que os céus, o universo, tudo que existe aí está se desgastando como um trapo de roupa que vai envelhecendo. Quais são, se você pega as leis físicas mais conhecidas, quais são as contradições que existem entre aquilo que a Sagrada Escritura fala e aquilo que a ciência tem descoberto? Né? Alguém poderia, por favor, não desses cientistas modernos, mas aqueles cientistas bem conhecidos na história da humanidade, alguém poderia me dizer o nome de um cientista aí, por favor? Um de cada vez, gente. Diz aí o nome de um cientista conhecido aí na história da humanidade. Eu citei agora há pouco. Einstein, pastor. Sir Isaac Newton, né? Newton era um crente, conhecedor da Sagrada Escritura. Eu escolhi o Einstein, pastor. Einstein não era crente, mas era um judeu, né? Profundamente influenciado por aquilo que a Sagrada Escritura diz, apesar dos ateus quererem usar Einstein, né, como um ícone do ateísmo, coisa que ele nunca foi. Pega os escritos de Einstein, você vai ver as coisas que ele falava lá sobre Deus e sobre a descoberta do ser de Deus por meio da ciência. Faraday, né? Quem mais? Pascal. Quem mais? Besla, né? Quem mais? Vai dizendo mais aí para a gente citar. Depois eu vou passar para vocês uma lista com o nome de todas essas pessoas que vocês estão citando, com as descobertas desses homens, né? A influência do que, como esses homens produziram para a humanidade e a influência que esses homens tiveram da igreja, né? Os historiadores da ciência têm dito o seguinte, que a nossa cultura, especificamente a cultura ocidental, ela só conseguiu se desenvolver e chegar a ser o que ela é hoje por causa da influência judaica, Antigo Testamento, e a influência cristã, Antigo e Novo Testamento. O pensamento judaico e cristão foi quem moldou, foi quem formou a cara da nossa cultura ocidental, que tem sido desvirtuada, que tem sido distorcida. Hoje, nós nos tornamos uma caricatura, por assim dizer, né? Mas, quando você observa a influência... Eu vou dar um exemplo aqui. Pode dar. Essa aqui é café, né? Você quer café, pastor? Não, obrigado. Cafezinho, eu lembrei logo do leite. Quem já tomou aqui leite pasteurizado? Aquele leite de caixinha? Né? Todo mundo, né? Inclusive os ateus. Uma vez eu conversava com um ateu na universidade e ele estava tomando um leitinho, né, e falando mal dos cristãos. Eu olhei para ele e disse, então você devia nem tomar esse leite se você quer ser coerente. Pare de tomar o leite, você não está falando, então você está dizendo que os cristãos fazem mal para a sociedade? Você não está dizendo que o cristianismo é maléfico para a nossa cultura? Então tudo bem, esse é seu ponto de vista, então seja coerente com o que você está dizendo. Não tome esse leite. Porque o leite pasteurizado recebe esse nome por causa de um homem chamado Louis Pasteur, que era um crente, que desenvolveu o método de pasteurização. Por isso que recebe esse nome, devido ao nome dele. Né? Vá tomar leite direto do peito da vaca. Ah, não, mas você não acredita em Deus. Às vezes eu tenho vontade de ser irônico e isso não é bom. Aí eu prefiro parar. É um descontentamento santo, né?
Não, porque assim, eles fazem muita ironia conosco, né? Mas aí quando a gente faz uma única ironia, aí nós somos chamados de mal educados, de bélicos, enfim, não, eu não vou fazer não. Gente, olha só, a gente está no primeiro ponto e pelo que eu percebo e pelo que está sendo desenhado, vai funcionar da seguinte forma: o pastor ele vai falando e serão trabalhados os 4 pontos. Se você tem perguntas para fazer, por favor, interrompa. Se você não tiver, aí tudo bem, né? Tá certo? Caso você queira fazer, você vem aqui porque nos outros encontros funcionou um pouquinho diferente, mas você pode interromper a qualquer momento, caso contrário, vai dar continuidade. Tá bom? Ok, pastor. Tá. Passa para o segundo ponto, por favor. Tá. A igreja e a academia, como eu vinha comentando, né? Então, por conta dessa herança iluminista, surgiu a ideia no âmbito da igreja, no seio da igreja, de que nós não precisaríamos estudar, nós não precisaríamos buscar o conhecimento, saber, né, na academia, na universidade. Bastava ler a Bíblia e pronto, estava tudo resolvido, porque afinal de contas nós estamos sendo treinados para sermos cidadãos do céu, né? É verdade, nós estamos aqui sendo treinados, mas não para ser cidadão do céu. A salvação não é pelas obras, né? Agora nós precisamos viver aqui de forma digna, da maneira mais digna possível, para que Cristo seja glorificado por meio do nosso estilo de vida. Essa era a ideia da reforma protestante, né? Então, traduzindo em miúdos aqui a ideia da reforma protestante, se você é um gari e você trabalha varrendo a rua, seja o melhor varredor de rua que João Pessoa já viu. Faça isso com excelência. Agora, se você tem a oportunidade de estudar, você não tem a obrigação de ser o aluno número 1 da turma, mas você tem a obrigação de ser o melhor aluno que você pode ser. Você está lá na universidade, está fazendo um curso, ok. Quando terminar, vá fazer sua especialização, vá fazer sua pós, né? Faça um mestrado, vá fazer um doutorado, né? Estude um idioma, línguas, né? Busque o conhecimento, né? E glorifique a Deus com a sua profissão. Essa era a ideia da reforma protestante. Nós não estamos aqui treinando pessoas para que essas pessoas fiquem ou vivam, né, enfurnadas dentro da igreja, dentro de 4 paredes. Não. Você vem aqui para ser instruído, para ser treinado, para ser alimentado, para ser orientado, para viver e glorificar a Cristo lá fora. Essa é a ideia do contexto real de uma igreja bíblica. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Tá? Só que parte da igreja perdeu essa ideia, perdeu esses valores com o passar do tempo. Nós temos muitos pastores hoje que não gostam de ler, não querem estudar, que sequer fizeram seminário, né? E que reproduzem esse tipo de mentalidade e de comportamento para a sua igreja. Então, né, nós passamos a ver agora, da parte da igreja, uma aversão ao ambiente universitário. E o ambiente universitário que é dado ao estudo, em termos, né, passou a também sentir uma aversão à igreja, por conta dessa falta de instrução da igreja, dessa falta de orientação didática, pedagógica. Por falar em pedagógica, você sabia que quem desenvolveu o sistema pedagógico também foi um crente, que fazia parte de um grupo chamado os Irmãos da Vida Comum? Foi ele que desenvolveu todo o sistema pedagógico que é utilizado, inclusive hoje, nas escolas e nas universidades. Agradeça a um crente. Então, se você é ateu, pare de usar a pedagogia, né? Invente seu próprio método. Pare de pegar carona no carro dos outros. Aí veio Paulo Freire, né, que é considerado o patrono da educação no Brasil, e desvirtuou tudo, né, utilizando a pedagogia para introduzir na nossa sociedade o marxismo cultural, de Antônio Gramsci, italiano, né? Mas a nossa conversa aqui não é sobre isso hoje.
Então, a universidade passou a sentir aversão também contra a igreja. Então, nós temos hoje uma verdadeira briga entre igreja e universidade. Mais recentemente, esse quadro tem começado a mudar. Essa realidade tem começado a dar os seus primeiros suspiros. Nós estamos começando a ouvir no Brasil pessoas que vivem no ambiente acadêmico e que estão se declarando publicamente crentes, seguidores de Jesus Cristo. Nós temos aí o professor Adalto Lourenço, que hoje ele não vive mais no ambiente da academia, mas temos o professor Marcos Eberlin, que tem recebido um prêmio atrás do outro, que é chefe de um departamento da universidade, eu acho que é na Unicamp, é na USP. Unicamp, né? Ele é diretor do departamento de espectrometria de massa, formado em química. A filha dele também está lá nos Estados Unidos, já saiu já teve artigos publicados em revistas acadêmicas, tá? Está despontando como um dos crânios na ciência que nós temos no Brasil, e ele não tem nenhuma vergonha de falar em público: eu sou crente, eu creio em Jesus Cristo, creio que Jesus Cristo somente Ele salva, que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou fisicamente. Eu tenho uma pergunta, Pachum. Ok. Na verdade, eu quero juntar essas duas que eu vou fazer agora. O primeiro ponto, voltando lá atrás, você comentou sobre o prêmio Nobel que foi destinado a um judeu. Einstein era judeu também, por exemplo. E na história, eu creio que 25% de todo o prêmio Nobel foi destinado a judeus. Tem um livro muito bonzinho, ele ainda não foi traduzido em português, mas é um livro muito bom. Ele traz uma listagem de 26 cientistas que receberam o prêmio Nobel, todos eles crentes, criam em Jesus Cristo e na Bíblia como sendo palavra inefável, infalível e inerrante de Deus. Aí a gente olha para a nossa realidade hoje, essa sociedade pós-moderna, como você estava dizendo agora, o maior conflito hoje é justamente pela falta dessa apologética no meio acadêmico, de pessoas, de cristãos que defendam a fé. E isso, nós temos poucos educadores, professores que estão numa posição de influência na vida de outros. Nós temos muito poucos, infelizmente, mas isso seria um reflexo dessa nossa sociedade, porque pegando um pouco do que a gente estava conversando antes de começar o Café com Palavras, sobre a dificuldade, por exemplo, que existe hoje dentro da igreja, que na verdade não é só dentro da igreja, é da sociedade, onde os jovens não sabem o que querem, e isso reflete dentro da igreja, por exemplo, quando eles não sabem ao certo o que fazer e como vai glorificar a Deus, como que faz, uma dificuldade de conectar uma vocação que talvez ele tenha específica com o próprio reino de Deus. E aí não se formam profissionais cientes daquilo que eles foram chamados para fazer e não se dedicam a fundo ao ponto de desenvolver todas as suas habilidades, e no caso do meio acadêmico, acabam não surgindo também pessoas expoentes de influência para influenciar mesmo essa nossa geração, que é carente de bons professores com pensamentos cristãos. A maioria aqui, uma boa parte são universitários, e tem gente que entra na universidade hoje com 16, 17 anos e são estuprados psicologicamente por professores que têm doutorados, pós-doutorados, na França, enfim, fora, e eles vêm com todos os seus pressupostos ateístas e bombardeiam essa geração que entra, e eles não têm como se defender, e absorvem, e entram em conflitos, e problemas surgem. Existe uma coleção de fatores que contribui para isso que você acabou de dizer, que eu concordo, Eu acho que nós precisamos trabalhar muito bem na igreja a ideia de uma cosmovisão cristã. Tem uma autora muito boa, eu acho que o livro dela foi traduzido para o português, Nancy Pearcey. Ela escreve Total Truth. O livro dela é Verdade Absoluta. Oi? Verdade Absoluta é o título do livro dela.
E ela trata exatamente sobre isso, a cosmovisão cristã. Existe aqui uma questão cultural, né? A semana, só para ilustrar isso aqui, exemplificar isso aqui. Semana passada eu estava lendo, né, um texto que colocaram de uma pesquisa que foi feita na universidade. Colocaram lá um freezer, né, com picolé, para as pessoas irem lá e pegar e honestamente você pagar o devido valor, colocar o dinheiro na caixinha, né? E nem todo mundo no Brasil pegava e pagava. Aí eu vou abrir só um parênteses aqui. Se você quiser ver isso aqui em João Pessoa, eu vi. Na loja de material de construção, eu vou ter que fazer a propaganda, porque foi o único local que eu vi, eu tirei uma foto. Um mestre, lá na torre. Tem um local, vários freezers com refrigerantes e... Eu falei, ué, cadê o caixa? Não, os funcionários falaram, você pega, coloca o dinheiro ali e leva. Eu falei, tá funcionando? Ó, faz 30 dias, ainda vai fazer o primeiro balanço. Eu não voltei lá para saber ainda. Então assim, culturalmente, isso é vergonhoso para a gente. O brasileiro, ele quer tomar vantagem em tudo. Culturalmente, nós brasileiros somos treinados, ensinados a fazer as coisas porque as coisas dão certo para a gente e não porque é certo, né? E aqui é o que acontece, é justamente aí que se reflete esse tipo de prática na igreja. Nós temos pessoas que na igreja, na hora do louvor, levantam a mão, choram, né, e oram e leem a Bíblia, né, mas na hora de usar a sua profissão para a glória de Deus não o fazem, né, que tem vergonha de falar da sua fé em público. Irmão, você não precisa pedir licença para dizer que é crente, não. Você não precisa pedir desculpa pela sua fé, não. Você não tem do que se desculpar, não, né? É sua fé. Se de fato você crê, então levanta a cabeça, é isso que você crê, ponto final. Se a outra pessoa não crê, problema dela. Você crê, ponto final, né? Eu conversava com um professor de filosofia sobre isso. Aí ele olhou para mim e disse, não, mas porque para você essa ideia de cristianismo é uma verdade absoluta. E não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Eu disse, ok, vamos lá. Para mim existe absoluto, para você tudo é relativo, não é? Ok, então para você existe o absoluto de que tudo é relativo. Aí ele parou, ficou olhando assim e disse, se para você não existe verdade absoluta, tudo é relativo, então para você existe a verdade absoluta de que tudo é relativo. Agora, se existe uma verdade absoluta, que é essa que você está dizendo, por que é que você disse que não existe verdade absoluta? Seu pensamento, ele é autodestrutivo, ele é autocontraditório. Eu não preciso dizer nada, você sozinho se destrói, meu amigo. Você sozinho se contradiz. Então a sua fé, que é uma fé filosófica, e eu não tenho nada contra a filosofia, por favor, tá? Mas a sua fé, que é uma fé puramente filosófica, ela está sendo destrutiva, prejudicial para você. Porque é uma filosofia desprovida do ser de Deus. Isso é uma herança iluminista. Então passe a considerar Deus como uma verdade absoluta e todo o seu pensamento será conduzido corretamente. Aí é a ideia, volto, de cosmovisão. Aí você passa a enxergar as coisas com as lentes de Deus. Você vai enxergar com clareza. Eu uso óculos. Eu sou míope, né? Eu estou olhando aqui para o Edilson, já estou vendo sem o óculos, já estou vendo aqui tudo embaçado, né? Quem está sentado aqui na primeira fila, eu só vejo as cores, né? Uma cor azul, preto, vermelho, né? Mas eu não consigo definir os rostos, né? É exatamente assim que as pessoas enxergam, porque todo ser humano por natureza é míope, quando ele não usa as lentes corretas, adequadas para a sua necessidade. E todo ser humano, ele tem a necessidade de Deus. Então, a partir do momento, depois da era da razão, do iluminismo, a partir do momento que tiraram Deus de cena, o ser humano passou a ser míope. A ciência passou a enxergar as coisas de uma forma turva, sem clareza. Agora, quando você é honesto na sua busca, no seu conhecimento, né, aí vem até o princípio da neutralidade.
né? Que é o que mais se fala em ciência. O cientista ele deveria ser neutro. Ele tem suas crenças pessoais, ok, mas ele não deveria deixar suas crenças pessoais interferirem na sua pesquisa. Porque o resultado da pesquisa pode contradizer aquilo em que ele acredita. Só que o que é que acontece com muitos cientistas? E aqui eu me refiro aos cientistas evolucionistas. E a gente vai começar a falar agora de criação e evolução. Né? Já que até agora ninguém fez pergunta, vamos falar de criação e evolução, que eu acho que vai ter, senão a gente fala de predestinação e livre-arbítrio, que aí tem pergunta. Misericórdia. Que aí eu sei que vai ter pergunta. Né? Enfim. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, vamos dar um pause agora.